Olá, eu sou Ana Paula Pita, responsável técnica científica pelo GECAM e os produtos produzidos pela Grafena no Dental no Brasil. E eu vou passar para vocês como utilizar da melhor maneira possível o GECAM. Então, o GECAM ele é comercializado na forma de disco ou de bloco. O disco ele tem as versões monocroma e multicroma. É importante saber que multicroma não é multilayer. Não existem cores diferentes no sentido cervical incisal. O disco ele é monocromático e o que tem de diferença é a translucidez. Então, se você selecionar um multicroma, saiba que ele tem translucidez na massa. A peça vai ser mais translúcida conforme a espessura for menor. Okay? Se você tem um substrato com um fundo escurecido, como um núcleo metálico fundido, uma raiz muito escurecida, é interessante utilizar a versão monocroma, porque ela vai ter opacidade de dentina. E nós temos todas essas cores que vocês estão vendo aí no slide, e nos diâmetros universal e 95 e em diferentes alturas de disco. Também temos o bloco para fresadora de 4 eixos, ok? Em dois tamanhos, bloco de 14 e de 40 milímetros, nas cores BL2, A1, A2, A3. É possível também selecionar a cor através do uso da nossa escala própria, a escala de cor GECAM. Também é possível utilizar a escala Vita, que é bastante semelhante. Qual a cor que mais se diferencia da escala GECAM, que é uma escala de dentina, para a escala Vita? É a cor A3,5. A cor A3,5 do GECAM ela é um pouco mais avermelhado, quase um A4. E vamos lá, então, ao fluxo de trabalho. O primeiro item importante que eu vou pontuar para vocês são as espessuras mínimas do material. Então, a espessura mínima que a gente tem que utilizar para uma coroa sobre dente é de 0,6 interoclusal e na região de término, que é a região mais fina, 0,4. Mas é importante observar que é a espessura mínima. Isso significa que os preparos dentais eles devem permitir uma espessura um pouco maior do que 0,6, porque se você trabalha com 0,6 e aí em boca é necessário um ajuste oclusal, você vai estar reduzindo ainda mais a espessura do que 0,6. Ao dentista, é importante que antes de fazer a cimentação da peça, a espessura interoclusal seja medida com espessímetro. Assim você fica sabendo as áreas que já estão na espessura mínima e que você não vai poder realizar nenhum tipo de desgaste na peça após a cimentação, com risco de fragilizar a peça. Aqui existem as medidas, as espessuras mínimas de desgaste para preparos parciais posteriores. Então, aqui a gente vê que cobertura de cúspide de 0,6 no mínimo, 0,1 em caixas oclusais e proximais, espessuras quando há desgaste vestibular ou lingual de 1 milímetro, e todos os ângulos internos arredondados, uma ligeira expulsividade de paredes, caso faça uma caixa oclusal, por exemplo, uma caixa proximal, e o ângulo cavo superficial sempre reto, visível, nítido, para facilitar a localização do término durante o desenho CAD. Já espessuras mínimas para laminados seria de 0,3, tá? Então, o que vai depender em 0,3 até 1, 1,5? A cor do substrato, né? Substratos claros que eu gostaria que passasse a cor pela peça, aí eu faço desgastes mais conservadores. Se eu quero esconder o fundo, o substrato mais escurecido, então eu tenho que aumentar a profundidade do meu desgaste para utilizar multicroma e ter opacidade de dentina com translucidez de borda. A gente trabalha então com multicroma com espessura de 1,5. E se eu quero maquiar o fundo, né? Eu quero esconder um fundo escurecido, eu devo usar então o disco do tipo monocroma. Agora, uma parte importante para a utilização como próteses fixas sem infraestrutura. Então, por exemplo, quando que é indicado
utilização de próteses em GCAM sem infraestrutura para protocolos, por exemplo, né? Full art. Então, um primeiro item é o comprimento do cantilever. Então, para que a gente recomende o uso do GCAM sem infraestrutura, é importante que o cantilever tenha no máximo 11 milímetros. Essa medida tem que ser a partir da mesial do último implante, ok? Mesial do último implante. Não como está medido nessa imagem. Então, o ideal seria que a medição viesse aqui da mesial do implante. Bom? E também não é da mesial do orifício, porque às vezes o implante distal ele está distalizado, então a saída do orifício está muito mais a distal do que o implante, que é realmente o braço de resistência da peça. Então, é a partir da mesial do implante, ok? 11 milímetros no máximo, que é aproximadamente 1 molar. É importante também que o dentista saiba que a região de cantilever deve estar em infraoclusão, ou seja, sem contatos oclusais. É importante também no cantilever que a gente tome muito cuidado na espessura de GCAM ao redor da saída do orifício. Essa espessura de GCAM deve ser de aproximadamente 2,5 milímetros. E para isso, reforço da estrutura monolítica, sem barra, é importante que não haja muita individualização dos dentes por lingual. Veja que por vestibular a estética é fundamental, a gente deve individualizar por motivo estético, mas por lingual, para aumento de resistência da peça, evitar individualizações. Pensando ainda em próteses fixas ou protocolos sem infraestrutura, o tamanho da área de pônticos também é importante. Então, quais são as regras? Se eu estou trabalhando com uma prótese fixa sobre dente, cujos pilares são dente, eu tenho que limitar a minha prótese em 2 pônticos. 2 pré-molares, por exemplo, 2 incisivos. Esse é um número ideal de pônticos para a gente ter a segurança de ter uma prótese que não vai ter fratura. Considerando sempre também que deve ter aquela região lingual sem individualização das áreas mais frágeis, da região das ameias, ok? E para prótese sobre implante, existem 2 regras. Se os pônticos forem posteriores, forem região de dentes posteriores, por exemplo, pré-molares, deve-se trabalhar com no máximo 2 pônticos posteriores. E se a região de pônticos for anterior, no máximo 3 pônticos anteriores. Por exemplo, 3 incisivos. Muito, muito importante, além do comprimento da área de pônticos e do comprimento do cantilever, é importante a espessura do conector. Eu diria fundamental. Independente se estamos trabalhando com uma prótese sobre dente ou sobre implante, o conector entre pônticos deve ter uma espessura de no mínimo 9 milímetros quadrados, no caso de dentes anteriores, e 13 milímetros quadrados, no caso de dentes posteriores. Agora pensando no sentido vertical. Então eu falei sobre comprimento de cantilever e comprimento da área de pônticos. Vamos pensar em altura agora da minha prótese fixa sobre implante sem infraestrutura. É importante que a gente trabalhe com links metálicos, T-base, por exemplo, sobre mini pilar, e esse T-base ele tem que ultrapassar metade do total da peça, seja ela um protocolo ou uma coroa, em altura. Então, essa região metálica do meu T-base, do meu link, do meu componente de captura aqui da minha peça em GCAM, ela tem que ultrapassar o terço médio da peça total em GCAM, ok? Então, é importantíssimo essa medição para que seja selecionado o link adequado. Esse link que vai ficar preso na minha peça protética. Além disso, ao redor da saída do orifício, lembrando, temos que ter 2,5 milímetros de espessura de GCAM.
Ainda no sentido vertical, então, a parte metálica deve ultrapassar ou atingir 50% da peça em GK em altura e ainda sobrar 1,5 mm para o fechamento do orifício, para que haja resistência do GK nesse terço final da sua peça protética. Na região mais fina próxima ao link, deve ter no mínimo 1 milímetro de espessura. Então, quando eu tenho peças muito subgengivais, onde eu ficaria com uma região fina e longa, com risco de fratura, e ainda com a tendência de não ter uma cobertura total de 50% da peça em altura, é importante que eu compense essa situação colocando uma cinta metálica no pilar, compensando essa falta de altura da região interna do meu link. Então, dessa maneira, eu jogo a margem da minha peça protética para 1 milímetro subgengival no máximo, e aí eu consigo ter a região que fica internamente na peça protética, cobrindo pelo menos 50% da peça, a parte metálica. Aqui um exemplo no Exocad desse link, ultrapassando 50% e sobrando 1,5 milímetro em altura. É possível trabalhar sem link? É possível. No Brasil, a gente tem o sistema da FF chamado Sistema G-Free. Esse sistema tem uma biblioteca para a construção aqui da parte interna da peça em contato com o mini pilar em GK, que tem uma altura embatente de 1,315 milímetros. Além disso, o parafuso também é diferente, além da biblioteca, porque ele tem uma cabeça um pouco maior e um comprimento maior da região do parafuso para que ultrapasse esse batente em 1 milímetro 315 e atinja corretamente o mini pilar para o aparafusamento. Mas quando que é indicado a utilização de GK sem link metálico? Para peças curtas, para peças dentais. Então, PF1 no máximo um PF2, nunca para PF3. Então, o que define se eu vou usar link ou não é a altura da peça. Por quê? Imagine vocês a gente usando um link metálico nesse caso, que tem uma restrição de altura. Praticamente a parte retentiva do link ficaria só na parte cônica, fazendo com que houvesse risco de decimentação. Esse é o problema do uso, às vezes, de links curtos. Então, eu tenho que usar link, porque a peça é alta, eu vou lá e coloco um link curto. Materiais plásticos têm flexibilidade, GK tem flexibilidade. Se você usa um link curto, o que vai acontecer? A peça vai, pela própria biomecânica da peça, vai haver uma micromovimentação e vai haver uma decimentação. E por isso eu tenho que ter postes longos no meio da peça quando eu tenho peças altas. Ok? Se fugir dessa situação, ou seja, eu vou ter que usar uma estrutura metálica, a regra de ouro para a estrutura metálica, para uma barra, por exemplo, é ter uma espessura de no mínimo 1,5 milímetro de GK em torno de toda a barra. Não pode ir acabando em zero, um bisel de GK. Não, ele tem que ter uma espessura de 1,5 milímetro em todo o contato com a barra. E sobre oclusão, é importantíssimo que os dentistas recebam essa informação. Então, para próteses unitárias, em GK, o dente em máxima intercuspidação, a prótese em GK com máxima intercuspidação, deve ter uma força de contato oclusal menor do que os dentes vizinhos. Em movimentos excursivos, deve-se evitar o toque no GK. Se eu tenho próteses parciais fixas, por exemplo, de hemiarco, é muito importante não concentrar o toque oclusal em movimentos excêntricos em um dente. Porque você vai ter uma concentração de toda aquela força mandibular, por exemplo, numa guia canina, e pode ter falha do canino. Então é importante trabalhar com função em grupo. Para arcos completos, a utilização de oclusão balanceada bilateral é o mais indicado. Todas essas estratégias de desenho, parâmetros de desenho, já estão no Exocad. É só selecionar o material GCAM. Se o seu Exocad não está atualizado, é importante que você ou atualize ou então trabalhe com o material como se fosse um PMMA, ajustando aqueles parâmetros que são diferentes do PMMA. Para a fresagem, a estratégia de fresagem também está
no principal software de fresagem, que é o Millbox. Mas se você não trabalha com o Millbox, você pode fazer a moagem irrigada ou seca, ou seja, a fresagem irrigada ou seca, sempre utilizando as pontas multilaminadas, carbide, nunca diamantadas. A estratégia, se você não usa Millbox, pode ser uma estratégia para PMMA ou para compósitos, resina composta. E como finalizar a prótese? O ideal para que o GECAN não perca uma das características mais diferentes e importantes que ele tem, que é o potencial antimicrobiano, é não recobrir o material com nenhum tipo de maquiagem ou acabamento. O acabamento, idealmente, deveria ser feito apenas através de polimento. Não significa que eu não possa aplicar nenhum tipo de material de cobertura. Eu posso. Eu não estrago o GECAN, eu não danifico o material pela incorporação de uma maquiagem, de uma resina acrílica. A única coisa é que a maquiagem, a resina acrílica, não possuem grafeno na composição. E não possuindo grafeno na composição, não vai ter a propriedade antimicrobiana, aquela superfície vai estar sendo coberta por um material que adere biofilme. Mas, obviamente, tem situações que é fundamental que sejam aplicados outros materiais sobre o GECAN para dar, por exemplo, a estética rosa de uma gengiva. Ou então, se está trabalhando com uma prótese sobre dente, muitas vezes é importante fazer a maquiagem para que o dente fique mais parecido com o dente vizinho. Nesses casos, você pode utilizar maquiagem fotopolimerizados, os shades fotopolimerizáveis, resina composta, ou seja, uma maquiagem com carga, ou mesmo uma resina acrílica termoplástica. O GECAN suporta até 100 graus de temperatura. E qual é o tratamento de superfície que precisa ser feito no GECAN para que não haja soltura da maquiagem e também é o mesmo tratamento utilizado para a cimentação? Você deve fazer uma asperização da superfície através do jateamento com óxido de alumínio. A maquiagem pode ser feita com óxido de alumínio a 100 micras, 2 a 3 bar de pressão. Depois você deve eliminar o excesso de óxido com jato de ar, não lavar, não passar vaporeto. Limpar a superfície com álcool isopropílico, secar bem esse álcool e então aplicar um primer para PMMA. No Brasil, o primer mais encontrado com facilidade é o Signum Connector da Cooser. Esse primer, ele exige fotopolimerização. Então, você tem que esperar 30 segundos e fotopolimerizar por 30 segundos. Então, segue-se com a sequência de aplicação da maquiagem foto. Então, se você vai utilizar resina acrílica termoplástica, você não precisa aplicar o adesivo ou primer Signum Connector. É só jatear, limpar com álcool e seguir com a aplicação da resina termoplástica. Se você seguiu com a maquiagem foto, então é importante a aplicação do glaze, esfregar bastante o glaze, que ele protege a maquiagem, e fotopolimerizar num forno de cura específico para maquiagem, que tem aí um comprimento aí de onda de 380 a 500 joules. Aqui um exemplo da maquiagem, da aplicação de resina e a cimentação. A importante para os dentistas e também para a cimentação de links metálicos. O que se faz no dente vai depender do cimento. Se está usando um cimento resinoso dual autoadesivo, você não faz aplicação de ácido, nem lava, nem seca, nem passa adesivo. Mas se você está usando um cimento resinoso dual convencional, essa é a sequência de tratamento de superfície do dente. E na peça, exatamente o que foi falado para a maquiagem. Jateia, seca, limpa com álcool, só que o jateamento, para ter uma eficiência maior, seria a utilização de uma partícula de óxido menor de 50 microns. Aplica-se também o primer para PMMA e aí segue-se para o cimento resinoso dual. Se a cimentação está sendo feita no link metálico, jateia-se o link também, limpa com álcool também
e aplica um primer para metal. Então, no link, aplica o primer para metal, no GCAM, aplica o primer para PMMA. É importante saber que é possível fazer ajustes oclusais pós-cimentação. E aqui um exemplo de um caso desafiador, que é exatamente um caso de dente escurecido. Então, foi feito um preparo para coroa total e cimentação com cimento resinoso do GCAM monolítico no elemento 11, sendo esse GCAM monocroma, porque eu precisava cobrir o fundo. E aqui um acompanhamento 3 anos após a cimentação. Estou à disposição. Durante toda a apresentação tinha o meu contato pessoal e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, que eu ajudo em validação do desenho e tirar dúvidas técnicas. Um abraço!